Hello, Glitches! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim falar de como eu sempre converso com vocês sobre assuntos que são importantes e o intuito não é viralizar, mas sim conscientizar vocês. Aproveitando do sonho do Miguel, do meu filho, de ter um canal, eu aproveito pelo menos para conscientizar mais pessoas, né? O assunto hoje ele é chato, delicado, mas eu acho importante abordar para que outras pessoas saibam. Eu percebo que a principal diferença que eu enfrentei aqui no setor de tecnologia foi a questão da usabilidade. É interessante, apesar da usabilidade ela ser uma coisa universal, ser algo universal, a usabilidade ela é diferente como as pessoas utilizam os aplicativos no Brasil e utilizam aqui em Portugal. A questão do desktop e web também é bem diferente. Outra questão que eu percebi que é bem diferente é o senso de humor. Apesar de eu ser muito fã mesmo, assim, eu respeito todo tipo de cultura e eu acho muito engraçado o humor português, eu gosto. Já ouvi relatos de brasileiros que não gostam e eu respeito. E essa parte dos brasileiros que não gostam do tipo de humor português tem uma linha tênue quando você faz uma brincadeira para descontrair e que todas as pessoas deem risada, e quando você faz uma brincadeira no intuito de constranger, ofender ou até mesmo machucar a pessoa que você está trabalhando, né? E uma coisa que eu conto para vocês abertamente é o quanto a gente não pode minimizar a dor da outra pessoa. A gente não pode. Eu mesma já passei por coisas absurdas no mundo corporativo, que se eu fosse contar para vocês aqui, hoje eu já estaria rica. Se eu tivesse processado cada empresa que eu passei, que fez absurdos comigo, eu já estaria muito melhor financeiramente. Só que eu não acredito nesse tipo de mentalidade. Eu acho que é uma mentalidade escassa. Respeito quem faz, não julgo. Não julgo quem quer processar, processa. Mas eu não acredito nessa forma. Eu acredito que tem outras formas. Minhas crenças pessoais, tá? De quem foi criada no catolicismo. Então eu tenho outro tipo de crença e não acredito que vale a pena processar nenhuma empresa. Porque o mundo corporativo é como é, né? Então, essa parte da gente não minimizar a dor do outro, principalmente com quem a gente trabalha, tem que tomar muito cuidado. Só para vocês terem um exemplo, tá? Não sei se isso pode ser considerado questão de xenofobia ou não, mas uma das coisas que eu passei aqui em Portugal foi quando eu cheguei, por ser eu e o Miguel, só nós dois. Talvez pessoas que eu trabalhavam pensassem que eu estava aqui à procura de um marido. Então eu fui chamada diversas vezes de ladra de maridos, mesmo não fazendo nada, mesmo sempre respeitando a todos. Aconteceu isso. Depois que ocorreu isso, escalou num nível muito pior, não a respeito disso, de ladra de maridos, mas outros tipos de bullying, vamos dizer assim, para não falar violência no trabalho. E aí, sabe qual é a situação mais interessante? Quando a gente tem autoconhecimento. Porque eu me conhecendo e sabendo da minha trajetória de vida, eu sabia que o ambiente era tóxico e não era favorável para mim florescer naquele ambiente. Eu tive uma leitura perfeita do ambiente. E mesmo assim, por ter que trabalhar, a gente tem uma coisa muito feia no ambiente corporativo, que a gente tem que engolir várias coisas, vários tipos de humilhação. E eu digo isso para você.
brasileiro que tá aí na sua bolha, zona de conforto, ganhando 15, 20 mil reais por mês, presta atenção se vale a pena realmente você fazer uma transição e vir pra cá pra ter que engolir certas coisas que vão mexer com o seu emocional. E aí é que pega, na hora que mexe com o emocional. Porque eu, como uma pessoa que tem totalmente autoconhecimento das minhas feridas, traumas e trajetória de vida, eu já sabia e eu sinalizei que não estava legal esse tipo de atitude e que era um momento de conscientizar. As pessoas acharam que era exagero, que era drama, talvez até mentira, não sei, ou que fosse uma situação de manipulação. E eu posso falar pra vocês que eu quase morri, gente. Eu quase morri. Eu não vou adentrar aqui o que aconteceu, porque eu não quero confusão e eu não quero processos em cima de mim, nem tenho interesse de processar ninguém, mas eu posso falar pra vocês que eu quase morri, me gerou trauma, a situação me gerou trauma. É uma coisa que eu tô tentando vencer agora, tô tentando... Tem que ter forças da onde você acha que nem tem. Essa é a real. E depois que me gerou trauma, eu estou com síndrome do pânico no momento. Então, só pra vocês terem noção, no lugar aonde me feriram, porque você não consegue se recuperar, você não consegue se curar no lugar que te feriu. Então, você tem que se retirar e continuar a sua vida em outro lugar. E no lugar que me feriram, psicologicamente, eu tava com síndrome do pânico de entrar na daily. Pra você que é de tecnologia, você sabe o que é daily, é a reunião, é a meet. Eu tava com um pânico de entrar na daily. Porque toda vez que eu entrava na daily, eu era atacada com... Eu não posso adentrar aqui, mas houveram ataques hostis. Fui hostilizada, sozinha em outro país, com um filho para criar. Em nenhum momento ninguém deu atenção a isso. Em nenhum momento ninguém colocou a mão na consciência e falou assim, cara, se ela adoecer emocionalmente, não vai trazer benefício para a empresa. Ela tá sozinha com o filho, quem que vai cuidar dessa criança? Gente, é uma situação muito delicada, que eu sou grata por estar aqui hoje contando pra vocês. É por isso que eu parei de fazer vídeo por um tempo, porque o meu emocional foi ao fundo do poço. Eu cheguei ao fundo do poço e eu posso falar isso com exatidão pra vocês. Tive que passar no psicólogo, tive que passar em várias consultas psicólogos do Brasil, psicólogos de Portugal, tive que me consultar com um psiquiatra porque afetou o hormônio do meu cérebro, afetou a questão de hormonal, sabe? Então, porque é uma coisa que foge do seu controle, percebe? Então, qual é o intuito desse vídeo que eu abri aqui para gravar para vocês? Para que vocês reflitam muito da situação real de vocês, para vocês verem se vocês têm estrutura emocional, psicológica, financeira para fazer certos tipos de mudança, porque não é só ter o dinheiro, não é só uma nova adaptação, não é. O buraco ele é bem mais embaixo, a situação é bem mais complexa. Se você vem com uma parte da sua família, ok, você tem uma rede de apoio ali que pode te apoiar. E pode também servir de porto seguro para você, né? Mas a partir do momento que você não tem nada disso, e mesmo assim você é constantemente atacada, hostilizada, ou seja, tendo ambiente hostil, ambiente tóxico, enfim, sabe? Há brincadeiras e brincadeiras, né? Há vários tipos de brincadeiras. Não tem problema quando a brincadeira, ela não te fere, não te ofende, né? Não tem problema nenhum. Mas a partir do momento que ela te constrange, que ela te diminui,
isso é muito delicado, porque cada pessoa responde de um jeito e a gente tem que ter um grau de empatia de respeitar a trajetória de vida daquela pessoa, né? Quem vê cara não vê API, né? Quem vê cara não vê coração. Então a gente não imagina as coisas que acontecem. Então, só para vocês saberem que eu não apoio esse tipo de pessoa que hostiliza e constrange outra pessoa, não apoio mesmo. Provavelmente a maioria das pessoas que fazem isso estão ocupando cargos de gestão, infelizmente. Isso pelo menos no Brasil e em Portugal, é o que eu percebo. Talvez o poder suba a cabeça e nessa do poder subir a cabeça, eles acham que são deuses no trabalho. Não sei mesmo, de verdade. Eu sou um tipo de pessoa que eu não faço isso. Eu sou sempre a favor do bem-estar do time, sempre. Porque um time feliz, ele entrega. Um time feliz gera mais resultados, uma empresa feliz e a gente tem crescimento. Agora, eu vejo sempre algumas informações que a geração Z, a geração do meu filho, a geração do filho, do seu neto, não quer se tornar igual os millennials, que é da minha geração, né? Eu sempre vejo a respeito dessa reportagem, que eles não querem se tornar a gente. Porque acontece isso, ó. Acontece isso aqui, ó. A pessoa chega no fundo do poço emocional por causa de um trabalho onde você é só um número. Vale a pena? Não sei se vale a pena. A gente continua trabalhando porque a gente, principalmente para as pessoas que vieram de origem humilde, assim como eu, nós temos que trabalhar para ter o nosso ganha-pão. Nós precisamos trabalhar para que a gente possa sustentar os nossos filhos. E aí vem um abençoado que é infeliz e tem inúmeras seguranças para comer o seu psicológico e te atazanar. Não acho isso justo. Ainda mais quando você entrega, você tem resultados e tudo mais, percebe? Mas enfim, isso vai acima de cultura. Vai muito acima de cultura. Isso não é questão de ser português ou ser brasileiro, ou ser africano, ou ser italiano. Isso é algo muito feio que tem no mercado de trabalho. Qualquer lugar do mercado de trabalho que você for, tem a hierarquia e em certo grau de hierarquia você vai ter que engolir sapo. Você vai ter que engolir sapo. Você vai ter que... dependendo da maturidade do líder que ocupa o lugar, você vai ouvir deboches e você vai ter que agir como se fosse a coisa mais natural do mundo, por mais que aquilo fira a sua alma ou o seu emocional. Porque isso, perante a sociedade, demonstra o quê? Maturidade. Isso é maturidade. Por mais que você esteja sangrando por dentro. A única coisa que eu aviso pra vocês, geração Z ou milênio, não deixem que chegue ao nível de corromper o seu emocional. Não deixem, de verdade. Eu tentei sair antes que isso acontecesse. Eu tentei sair antes de chegar no fundo do poço, porque eu me conheço. Só que as coisas não funcionam do jeito que eu quero, infelizmente. Eu tô num país que eu não conheço ninguém, eu tô num país que eu tenho somente o meu filho para sustentar e os contatos que eu construí aqui foram ao longo desse tempo. Então, para conseguir um outro emprego, eu tive que esperar que a oportunidade fosse me dada. Então, quando eu decidi sair do emprego, eu fiz uma bateria de 30 ou mais entrevistas. Muitas. Passei em algumas, mesmo não tendo inglês avançado, e foram abertas oportunidades para mim muito boas, que se eu tivesse com um nível de inglês maior, o leque de oportunidades se abririam mais. Só que isso não foi o suficiente. Eu cheguei à terceira fase de uma empresa muito grande aqui em Portugal. Queria muito aquela vaga, mas não deu certo. A vaga ficou em stand-by.
Até que então surgiu uma outra oportunidade e eu agarrei, eu abracei ela com unhas e dentes. Porque eu não gostaria de ficar mais no ambiente que me destruiu emocionalmente. Não gostaria. Até porque eu tenho um filho para criar. E antes de pensar no trabalho para sustentar ele só tem uma mãe. E emprego tem vários. Então eu fui perante essa lógica. E assim, eu amo o que eu faço, gente. Eu amo ser QA. Eu amo ser QA. Eu adoro ver o sistema, encontrar bug, eu gosto. Eu gosto, eu amo o que eu faço. Só que a partir do momento que você está num ambiente tóxico, isso me foi tirado. Foi tirado o amor que eu sinto em trabalhar. E olha que eu sou workaholic, eu trabalho pra caramba. E isso me foi tirado. Então, a mensagem que eu deixo de uma forma mais sincera que eu posso passar para vocês aqui no vídeo. Se vocês estiverem num trabalho assim, que te está destruindo emocionalmente, e você já sinalizou a gestão e ninguém fez nada, porque realmente eu já passei por muitos lugares que eles não vão fazer mesmo. Porque eles estão querendo lucro e não funcionário que dê tilt emocional, né? O que eu falo para vocês? Saiam, procurem outras oportunidades para que vocês possam crescer longe daquele lugar. Já sinalizou, isso não tá legal, tá remetendo ao ambiente tóxico, tá me fazendo mal, não vou conseguir sobreviver aqui, porque eu sou uma pessoa muito franca, eu jogo preto no branco, sabe? Eu sei que no ambiente de trabalho muitas pessoas usam máscaras, eu sei que é o comum, mas normalmente Brasil e Portugal, nos lugares que eu passei, eu sempre construí um bom relacionamento, porque já fizeram muita coisa horrível comigo e eu falei assim, obrigada pela oportunidade, ainda fui gentil. Sabe, igual a Britney Spears? Aguentou muito, ainda foi simpática? Pois, sou eu no trabalho. E então, é um relato verdadeiro, gente. Aqui, a gente é feita de carne e osso. Eu sou feita de carne e osso. E eu acredito que muitas pessoas possam ter passado por isso, não aqui só em Portugal como no Brasil. E o alerta que eu deixo para você que é mais jovem do que eu, para você que está começando na carreira, não permita que isso aconteça com você. E como que você vai fazer? Estabelecendo limites, conversando. Não precisa aguentar calada. Pode haver outras oportunidades que você vai encontrar e você vai se destacar em outro ambiente. Uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira é que um talento, ele não deixa de ser um talento só porque ele foi demitido daquele lugar ou porque ele não deu certo naquele ambiente de trabalho, sabe? Por mais que a empresa, eu posso abrir para vocês que a empresa que eu mais queria trabalhar no Brasil e eu consegui trabalhar internacional, uma empresa grande, não correspondeu às minhas expectativas. Quando eu entrei lá dentro, eu percebi o quão bagunçado eram as coisas. Eu falei assim, nossa, eu comigo mesma, eu falei, caraca, sério que isso é assim? Me frustrei. Então, assim, tem muitas empresas que são ilusões, percebe? Tipo, não importa o tamanho dela, o grau, não tô generalizando, nós não podemos generalizar, tá? Assim como eu falei muito bem de uma empresa do Brasil, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as melhores empresas para trabalhar em Portugal. Assim vocês dão uma olhada. E eu acredito de verdade que essas empresas desse link em questão possam ser ambientes menos tóxicos e mais tranquilos de trabalhar, que não vão roubar a saúde do funcionário, percebe? Enfim, era só para explicar para vocês, relatar para vocês o meu desaparecimento. Foi por causa disso. Eu não estava bem emocionalmente, estou me recuperando, estou me curando. E eu peço que, se possível, por gentileza, vocês orem por mim, se vocês puderem, pela minha saúde, sabe? Porque eu tenho que ter forças para continuar, tá bom? Até já, fiquem com Deus.